Apocalipse 11, primeiramente então, de 1 a 7. Eu farei a leitura, acompanhe com a sua Bíblia aberta. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, diante da Tua palavra, com a iluminação do Teu Santo Espírito, para compreender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida e aquilo que o Senhor nos revela através deste texto tão rico e tão importante para a vida da igreja nestes dias. Concede-nos, ó Deus, o quebrantamento no coração e a sensibilidade que só o Teu Espírito pode produzir em nós, para fazermos, ó Deus, a aplicação destes ensinos para a nossa vida. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, capítulo 11, continuação do que nós temos visto sobre a sexta trombeta, nestas sequências de abordagens que Deus tem dado a João sobre a história, especialmente desde do Antigo Testamento até o fim dos dias, aquilo que ainda está diante de nós. Deus tem mostrado para João este período da história sobre várias perspectivas, sobre a perspectiva da igreja, do Senhor da igreja, a perspectiva de Deus, a perspectiva da visão de Deus sobre os homens ímpios, sobre o mundo ímpio, e especialmente é isso que nós vemos através destas 7 trombetas, e sempre há um intervalo nessa sequência de 7 visões de cada uma das abordagens entre a sexta e a sétima. E sempre a alusão é que a sexta trombeta é exatamente aquilo que acontece antes do juízo, e a sétima trombeta é sempre o estabelecimento do juízo de Deus. Então, sempre entre o sexto e o sétimo selo aconteceu isso. Aqui também entre a sexta trombeta e o sétimo selo tem um intervalo. Nesse intervalo nós lemos o que Deus revelou, mostrou a João no capítulo 10, que a igreja do Senhor recebe uma missão, a missão de se alimentar da palavra de Deus e de anunciar esta palavra, as palavras deste livrinho, anunciá-las para todos os povos, tribos, raças e nações. Esta é a missão da igreja, é falar, é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E nesse período Deus ordena que a igreja faça isso, porque Deus ainda demonstra misericórdia sobre os habitantes desta terra nesses períodos aqui, que são períodos extremamente turbulentos e difíceis. O capítulo 11, a primeira parte do capítulo 11, ela também continua falando sobre este intervalo entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, numa abordagem em que Deus mostra nestas trombetas o que Ele vai fazer com os inimigos da igreja, e então o Senhor mostra também como a igreja vai atuar, e como Ele vai guardar, e como Ele vai cuidar dessa igreja, e como em alguns momentos nós vamos ver, Ele vai entregar essa igreja diante dos inimigos dela, e aparentemente essa igreja será derrotada, mas aparentemente, e depois então Ele dará
a vitória final. O capítulo 11 é um capítulo difícil, porque é um capítulo em que João usará muitas imagens. As imagens, como nós já vimos, que ele usa são imagens extraídas do Antigo Testamento, especialmente usando como o código principal para decifrar isso, coisas que estavam relacionadas ao templo do povo, ao templo do Antigo Testamento, o templo do encontro do povo com Deus, o templo que foi construído pelo Senhor. Esse templo e a vida cotidiana nesse templo tinha uma linguagem própria. E estas imagens que aparecem aqui, elas estão todas elas relacionadas com isso. Não são imagens novas. João não usa imagens novas. As imagens que ele usa aqui para ensinar o que ele estava vendo, o que Deus lhe estava mostrando, são imagens que eram muito comuns na mente dos seus leitores. Por isso os leitores liam isso daqui no primeiro século e era extremamente claro. Por isso nós lemos hoje e para nós é muito difícil. Porque, primeiro, nós estamos distanciados cronologicamente, estamos distanciados culturalmente, e o que é pior de tudo, estamos distanciados por causa da nossa negligência no estudo do Antigo Testamento. E aí nós conhecemos muito pouco dessas imagens do Antigo Testamento, e quando nós lemos um livro que foi escrito usando como linguagem simbólica a linguagem do templo, a gente não entende nada mesmo, e é preciso um certo esforço, um certo trabalho, para que a gente consiga vencer essas barreiras e compreender o que está sendo dito. No livro de Apocalipse, o capítulo 11 é considerado um dos mais difíceis, talvez o mais difícil de ser interpretado, exatamente porque João pesa a mão na quantidade de imagens e aparece muito. Mas em resumo, a mensagem principal deste capítulo é uma mensagem de segurança ao povo de Deus. Deus está mostrando através de João que ele está no controle. Está no controle da igreja quando ele manda essa igreja proclamar e ele resguarda essa igreja. Está no controle dessa igreja porque ele tem as medidas exatas dessa igreja. Ele tem o número exato de quem são os membros desta igreja. Ele guarda essa igreja. E quando por algum motivo que nós não conhecemos, algum motivo de Deus, essa igreja passa por um declínio, passa por uma dificuldade, isso não saiu do controle de Deus. Deus está no governo. E isso tudo serve para a glória do Senhor. Em algum momento, essa igreja passa por um declínio, por uma dificuldade, por uma perseguição, por uma provação, mas logo depois, Deus vai mostrar que isso tinha um propósito. E então, a igreja deve, nesse período, dar um bom testemunho. O testemunho da sua fé, ser a testemunha fiel nesse período. É isso que o capítulo 11 fala nas duas primeiras partes do capítulo que nós vamos ver a primeira hoje. Esse é o assunto principal. Agora, o texto indica, através destas imagens todas, uma repetição daquilo que nós já lemos. Nós já estudamos quase tudo que nós vamos estudar no capítulo 11, em outros capítulos anteriores nós já vimos. E então tem um ensino muito importante aqui. João está recebendo da parte de Deus muitas repetições para firmar um conhecimento, para firmar um ensino. E nós fazemos muito isso. Quando nós educamos uma criança, nós insistimos que a educação ela vai se sustentar por um processo de repetição. De repetição, você repete tanto que chega ao ponto que a pessoa não esquece mais. E o livro de Apocalipse, ele é isso, ele é um livro de repetições. É a história abordada sobre vários ângulos, várias vezes trazendo a mesma mensagem. Deus está no controle, Deus está governando, nada foge ao seu controle. A igreja tem uma missão, e a missão da igreja não é ficar apavorada com o que acontece no mundo. A missão da igreja é fazer o que o Senhor quer que ela faça no meio desse mundo turbulento. E então vamos lá, vamos trabalhar então com os textos com que nós vamos encontrar aqui, que vai aparecer várias vezes. A primeira imagem para nós aí, ela está relacionada com os números. João vai fazer alguns jogos numéricos aqui neste texto, né? A visão começa com uma ordem para João ir e medir o templo com uma vara de medir. Depois eu quero voltar sobre essa expressão, essa vara de medir, esse cano, esse caniço que ele recebeu. Mas João vai fazer essa medição, e essa medição deve acontecer dentro de um período, e esse período que ele vai descrever aí é um período
de 42 meses. Um pouco mais à frente, ele faz referência ao mesmo período, chamando de 1260 dias. Então, João está lidando, como nós vimos em outros capítulos, com estes números. Que números são esses? São números específicos? São números aleatórios? Tem um significado? Sim. Os números são muito significativos. Eles não são literais. E eles têm um ensino por trás deles. Nós vimos desde o começo que Apocalipse vai insistir com o número 7. Aliás, todas estas abordagens, elas são feitas através de 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas. Sempre o número 7 vai aparecer. O número 7 dentro das Escrituras é um número que está relacionado com completude, com perfeição, com algo absolutamente completo. Então, nós já falamos sobre isso. Cada uma dessas abordagens é uma abordagem completa sobre toda a história que Deus fez. Não é uma abordagem pela metade, mas uma abordagem completa. Por isso o número 7. Mas o 7 tem muitos outros sentidos, muitas outras abordagens que são feitas através dele em toda a Bíblia. Especialmente aqui no capítulo 11, o número 7 é muito importante. E especialmente porque estes 42 meses, estes 1260 dias, são resultado de expressões usando o número 7. Por exemplo, o número 42 é o 7 vezes 6. Então, isso tem algum sentido? Tem, muito sentido. Esses números, eles não são aleatórios. Esses números, eles não são números quaisquer. Os 1260 dias são a mesma coisa. Suponhamos que esses 42 meses sejam meses de 30 dias. Se você fizer uma conta sobre eles, você vai chegar ao número de 1260 dias. 42 meses multiplicado vezes 30 dias, você tem este número que ele descreve aí, que são 1260 dias. Os dois números são idênticos, portanto estão falando de um período semelhante, de um período igual ou do mesmo período. É isso que nós temos de descobrir. Mas esses números, essa nomenclatura de 42 meses, de 1260 dias ou de 3 tempos e meio, elas são extraídas do Antigo Testamento. Nós já estudamos inclusive estas semanas e esses dias que são apresentados aqui através desses números. Quando nós estudamos Daniel capítulo 7, no versículo 25 nós encontramos lá a menção destes períodos: 3 tempos e meio, 42 meses, 1260 dias. Daniel 7, 25, Daniel 9, 27, Daniel 12, 7 e dos versículos 11 a 12 do capítulo 12 ainda de Daniel. É de lá que essas imagens são extraídas. E então nós vemos claramente que o que João está fazendo aqui é usar a linguagem do Antigo Testamento para falar ao povo alguma coisa que o povo já conhecia, através desses números. Esse jogo de número pode parecer estranho para nós, mas para os primeiros leitores não tinha nada de estranho aqui. 42 meses, 3 anos e meio, 2 tempos e metade de um tempo, são expressões bíblicas do Antigo Testamento, especialmente usadas dentro de livros proféticos. João está brincando com esses números, ele está trabalhando com esses números de forma criativa, e a experiência que ele quer transmitir é que estes números que foram usados já em outros períodos para simbolizar perseguição, para simbolizar ocupação da cidade de Jerusalém, da terra dos seus ancestrais, da terra do seu povo, esses períodos estavam muito relacionados com a vida de Daniel. Daniel lidava muito com isso. Aliás, se você pegar o período do exílio de Daniel, são exatamente 70 anos. Então o número 7 estava muito relacionado com ele e com a vida do povo. As profecias que ele faz com referência a esse tempo são profecias referentes à ocupação e à perseguição do povo de Israel, do povo de Jerusalém, do povo que morava na dita cidade santa. E então, a profecia que é apontada lá em Daniel é que haveria uma experiência de perseguição e de ocupação da cidade santa. E essa perseguição seria de 7 anos, que simbolizam um período completo de sofrimento. Óbvio que lá também era uma imagem, era um símbolo. Alguns tentam estabelecer que este período foi o período entre o nascimento de Jesus e a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Mas por mais interessante, por mais fascínio que isso gere em cada um de nós, o fato é que, de acordo com Apocalipse 11:1,
o interior do templo e o altar são preservados. Não há ocupação do interior do templo e do altar. E nós, quando lemos sobre a destruição do templo de Jerusalém, nós não vemos nenhuma menção a isso. Veja, se você pegar a destruição do templo de Jerusalém, o templo de Jerusalém foi destruído completamente. Foi destruído completamente. Nos dias dos Macabeus, no período interbíblico, não sobrou nada. E depois do ano 70, com a destruição de Jerusalém, o templo foi novamente destruído e não sobrou nada. Então, é óbvio que João não está falando de uma ocupação literal do átrio do templo, do pátio do templo. E então, isso é uma prova de que João está brincando com os números e nos está trazendo uma imagem simbólica. A visão, a interpretação mais comum que os grandes exegetas têm dado para este período de 1260 dias, para esses 42 meses dos quais Apocalipse está falando aqui, é exatamente a segunda parte daquele período que foi profetizado por Daniel, um período de 7 semanas em que existe uma grande perseguição contra o povo de Deus. Então, lembra no final de Apocalipse de Daniel que nós estudamos e nós vimos que as 6 semanas primeiras acontecem desde o primeiro exílio do povo de Israel na Babilônia e depois do povo de Judá até o retorno deles. São contados um período que equivale a estas 6 semanas de Daniel. Nós estudamos no último capítulo de Daniel que o Filho de Deus vem exatamente na metade da 7ª semana, 3 tempos e meio, vem o Filho de Deus. Se você quiser depois ler isso daí, você pode ir lá para Daniel capítulo 9, você vai encontrar bastante coisa sobre isso, especialmente no capítulo 9, 10, 11 e 12. E depois da vinda do Messias, você tem então um último período, que é a segunda parte desta 7ª semana. É este último ciclo de 42 meses, de 1260 dias, que obviamente não significam 1260 dias literais. Mas nós temos 2 períodos de perseguição. É um período que é antes da vinda do Senhor Jesus, algum tempo antes da vinda do Senhor Jesus. Isso pode ser inclusive ilustrado com a tentativa de Herodes de matar o Filho de Deus, quando ele manda matar todas as crianças, todos os meninos, para evitar que o novo rei nascesse. Então esse período de grande tribulação, de grande turbulência, que foi o período em que o povo ficou exilado, em que, especialmente antes da vinda do Senhor Jesus, os templos tinham sido queimados, Antíoco Epifânio tinha feito coisas terríveis lá na Cidade Santa. Depois, quando chega o Senhor Jesus, é como se houvesse um freio, uma parada nesse ciclo aí que terminaria a última dessas 7 semanas que são profetizadas por Daniel. Quando Jesus ascende aos céus e o ministério agora é conduzido pelos seus discípulos, você tem novamente o início da perseguição. E essa perseguição tem uma data, que é uma data muito simbólica e muito importante, que é o ano 70, quando o templo é novamente destruído e quando os judeus são expulsos de Jerusalém e passam a ser perseguidos, os judeus cristãos. A partir deste momento da destruição do templo, em 70 depois de Cristo, Jerusalém passa a ser ocupada. Não só ela é ocupada pelos romanos, que eles já estavam lá, mas o templo não pode ser novamente reconstruído. E a partir daí, ao longo dessa nossa história, que nós já estamos com 2015 anos, ao longo dessa história, Jerusalém foi ocupada muitas vezes, mas ela não voltou mais a ser ocupada pelo povo de Deus, seja o judeu cristão, sejam os próprios cristãos ocidentais. Jerusalém não voltou. O estado de Jerusalém ele foi restabelecido em 47, mas o templo de Jerusalém não foi mais reconstruído. E então, a ideia que João está nos transmitindo lá no início do capítulo 7, essa profecia é que 2 períodos compõem esta última semana. 42 meses que antecedem a vinda do Senhor Jesus, que na realidade é um período maior do que obviamente 42 meses, é um número simbólico, e 42 meses que correspondem ao período da destruição do templo de Jerusalém até o dia da volta do Senhor Jesus. O
que existe nesse período? Esse período é um período que João descreve como um período de grandes tribulações. Existem outras interpretações, obviamente. Tem interpretações futuristas que querem colocar isso depois do arrebatamento da igreja, depois do último dia, né? Tem interpretações que querem fazer um intervalo nesse período, dizendo que isso não aconteceu, vai acontecer e depois disso Cristo volta, mas ainda não está acontecendo, né? Alguns acreditam que isso ainda não está acontecendo. Nós, para sermos justos com o que João tem feito desde o início de Apocalipse, quer nos dar várias abordagens completas por ângulos diferentes. Para sermos justos com isso, nós temos que dizer: João está falando do nosso tempo. Essas 42 semanas, esses 1260 dias, correspondem ao período entre a destruição do templo de Jerusalém até a volta do Senhor Jesus. Nesse período, algumas coisas importantes vão acontecer. Mas antes de falar ainda sobre esses itens que vão acontecer nesse período, é importante que nós frisemos: esse período é um período em que a igreja está guardada, a igreja está segura. Como é que eu sei que a igreja está segura? A igreja está segura por quê? Porque este tempo, que é um tempo de problemas, em resumo, esses 42 meses é como João poderia muito bem ter descrito para nós da seguinte maneira: 42 meses de problema, de dificuldade. Eu li uma foto essa semana numa daquelas postagens do Facebook lá do Voltemos ao Evangelho, que o autor dizia o seguinte: se você quer uma vida tranquila, cômoda e sem problema, não cogite o cristianismo, porque o cristianismo não vai te dar uma vida tranquila, confortável, sem problema. Você quer uma vida confortável, sem problema, então o seu negócio não é com o cristianismo, porque cristianismo não tem nada disso. O cristianismo nos revela coisas que os homens preferem ignorar a vida inteira do que encarar, porque são coisas difíceis. O cristianismo coloca você na contramão do mundo. O cristianismo pinta um alvo nas suas costas, um alvo que vai tentar ser acertado, atingido por Satanás e pelo mundo inteiro. Então o cristianismo não é vida fácil. Se você quer vida fácil, esqueça o cristianismo. E é isso que o João está dizendo. É um período de problema. Essa menção aos 42 meses, para nós, parece apenas um jogo de número. Mas para o judeu que estava lá lendo no primeiro século, quando ele lia 42 meses, 3 tempos e meio, 1260 dias, é uma referência ao que Daniel falou. É período de perseguição. Foi o que aconteceu nos dias dele. E se esse período que nós estamos vivendo a partir da ascensão de Cristo até a segunda vinda é chamado de 42 meses, 1260 dias, então João está dizendo: é um período de problema, é um período de dificuldade, é um período de tribulação. Mas eu tenho um ensino importante para mim sobre isso. Eu tenho um ensino importante por quê? Porque Deus vai lá e diz para João: João, pega essa vara aqui de medir e você vai medir este templo. Você vai medir este local. O templo é uma relação direta ao povo de Deus. O templo é o lugar onde Deus se encontra com o seu povo. O templo é o lugar do altar de Deus na terra. É o lugar da adoração, é o lugar do culto. O templo é exatamente a ligação entre Deus e o humano. No Antigo Testamento e até o ano 70, o templo era um lugar físico, feito de pedra. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, os apóstolos dizem que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E Deus conhece esse templo, conhece por dentro e por fora. Deus conhece as medidas do seu templo. E aqui templo, entendam, todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E o que João está informando-nos, que ele ouviu de Deus e que ele está recebendo da parte de Deus, é que Deus tem a medida exata do seu templo. Ele sabe quanto mede, ele sabe aonde está, ele sabe a altura, a largura, o comprimento, ele sabe tudo. O que está sendo dito é o seguinte: Deus é dono desse povo, Ele está no controle desse povo. Esse povo está passando por um período difícil, mas João, pode ir lá e medir. Vai lá e meça.
Eu te dou a vara de medir, você vai medir cada um, porque isso tudo é meu, eu fiz, eu estou no controle, eu conheço, eu sei como é por dentro e por fora, isso tudo é ideia minha. No Antigo Testamento, quem fazia essas medições era o mestre de obras, mais do que o mestre de obras, era como se fosse um engenheiro lá no Antigo Testamento. Então, quando você chegava numa construção como aquelas das pirâmides de Faraó, tinha alguém que segurava um esquadro e uma vara de medir. Quem é essa pessoa? É o idealizador da obra, é o responsável pela obra, é aquele que sabe quanto que a obra tem de medir. Quando nesta visão Deus entrega uma vara para João, o que está sendo dito é o seguinte: eu faço essa obra é minha, eu sou o arquiteto, eu sou o dono dessa obra, eu sou o engenheiro, eu sou o senhor desta obra, eu a idealizei e eu a faço realizar, eu sou o fiscal dessa obra, eu sei tudo. Toma a minha vara, João, vai lá e meça. E o que Deus está mostrando para João e por tabela para cada um de nós é que Ele é a segurança do seu povo. Eu não conheço, se você conhece, me explica ou me mostra, mas eu não conheço nenhum pedreiro ou nenhum auxiliar de pedreiro que vai trabalhar preocupado com o resultado final da obra. O pedreiro ou o engenheiro chega lá para ele e diz: você tem que levantar essa parede. Ele vai lá e levanta a parede. A questão dele não é como vai ficar no final, a questão dele é cumprir o que foi dado para ele fazer no dia. Porque o resultado final da obra, a responsabilidade é de quem está no controle e no comando dela. E é exatamente esta imagem que João está trazendo para o povo de Deus. O nosso papel é caminhar, o nosso papel é anunciar, o nosso papel é dar o testemunho, porque esta obra é de Deus. A vara de medir está nas mãos de Deus, Ele está no controle, Ele é a segurança da igreja, Ele é o responsável por essa obra. Se Ele me manda levantar uma parede aqui, não é minha função questionar se esse é o melhor lugar para pôr a parede. Não é minha função questionar, será que essa parede vai ficar em pé ou se ela vai cair? O dono da obra está dizendo, ela vai ficar em pé, porque sou eu que estou mandando fazer. E então a imagem para mim é esta imagem de segurança. A primeira imagem que vem através das 42 semanas é uma imagem de um período horrível, de um período de tribulação. Porque isso já tinha acontecido, os leitores sabiam disso, porque é uma referência clara a Daniel, e Daniel falava de um período difícil. Agora João está recebendo a informação de Deus, que esse tempo que nós vivemos é um tempo também difícil. Mas João recebe também a orientação de Deus de tomar esta vara e de medir. E medir para quê? Medir para saber que isso tudo bate com as medidas de Deus. Deus idealizou, Deus é o chefe dessa obra, Deus está no controle dessa obra, não é para ter medo, é tão somente para obedecê-lo. E então nós vamos para a terceira imagem que aparece aí. É a imagem de um testemunho feito por duas testemunhas. Veja o versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano e de saco. E novamente você tem o período das 42 semanas, dos 1260 dias. Significa o quê? Significa que Deus levanta o seu povo neste período de perseguição, de tribulação, que é entre a destruição do templo e a segunda vinda de Cristo. Deus levanta o seu povo para ser testemunha dele. Alguns têm tentado interpretar este texto dizendo que essas duas testemunhas são, na realidade, Elias e Moisés. Elias e Moisés que voltarão lá no fim e profetizarão. Qual o problema com essa interpretação? O problema com essa interpretação é que, primeiro, nós já estamos nos últimos dias. Todo o Antigo Testamento chama o Novo Testamento chama o período que nós estamos vivendo de últimos dias. Então era para essas duas figuras, se elas fossem exatamente Elias e Moisés, era para elas estarem presentes aqui, nesse exato momento. Lembra que João está nos dando abordagens diferentes de um mesmo período. E onde estão essas duas testemunhas? E os que defendem essa ideia, eles vão usar exatamente o versículo 6 para dizer que estas obras que as duas testemunhas realizarão foram as obras realizadas por Elias e por Moisés. Então veja, fazer com que pare de chover. Elias orou e parou de chover. Transformar água em vinho, transformar água em sangue e trazer muitos flagelos sobre a terra. Quem fez isso? Moisés.
E então eles vão dizer, não, estão falando de Elias e de Moisés. Mas, obviamente, eu estou lidando com um texto que não é uma narrativa histórica, é um livro profético, e um livro profético cheio de imagens. E as imagens que estão sendo tomadas são as imagens de duas figuras no Antigo Testamento que anunciaram as palavras que eles ouviram de Deus. E no anúncio da palavra de Deus, daquilo que Deus revelava a eles, daquilo que Deus os inspirava a escrever, no anúncio disso, por muitas vezes, Deus os dotou de autoridade e de poder para eles fazerem esses sinais para que o povo parasse e ouvisse o que eles tinham a dizer. Então a questão aqui não é que essas duas testemunhas sejam Elias e seja Moisés. Mas a imagem aqui é que essas duas testemunhas são duas testemunhas que testemunharão a respeito da vontade de Deus com o mesmo poder e com a mesma eficácia que estava presente em Elias e que estava presente em Moisés. Esse é o ponto. E qual é o testemunho que estas duas testemunhas dão? Bom, ele vai usar aí algumas imagens que nós não podemos ignorar. Você vai observar a partir do versículo 4 que ele usa a imagem das oliveiras, dos candeeiros, né? Que da boca deles sai fogo, né? Um fogo que devora os inimigos. Eles têm autoridade no céu, as imagens que eu já citei para vocês, para fazer chover, para parar de chover, para transformar água em sangue e trazer muitos flagelos. Então tudo isso tem um ensino por trás, tudo isso está mostrando alguma coisa. João, ao nos apresentar essas duas testemunhas, cujo ministério ocorre durante esses 42 meses, apesar da identidade deles ser por vezes comparada a Moisés e a Elias, o que é importante é observar a descrição do ministério que eles realizam, porque o ministério deles se assemelha ao ministério desses personagens do Antigo Testamento. É importante observar este simbolismo e entender o que ele significa. Veja, se você observar no versículo 4, quando ele fala dessas duas oliveiras e dos dois candeeiros, as duas oliveiras eram presentes, ou seja, lá no templo, no Antigo Testamento, no templo que foi construído por Salomão, tinham duas oliveiras plantadas lá, que simbolizavam a presença de Deus e a bênção de Deus naquele lugar. Quando nós lemos os primeiros capítulos de Apocalipse, a igreja ela é comparada a um candeeiro. Tá? Então eu tenho uma alusão muito clara aqui, usando a arquitetura do templo e usando o que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, que ele está falando da igreja de Deus, cheia da presença de Deus, o candeeiro e a oliveira. O candeeiro é a igreja e a oliveira é a presença de Deus, um dos símbolos da presença de Deus que estavam no templo. Então esta igreja, quem são essas testemunhas, essas duas testemunhas? É a igreja. Mas por que aparecem duas igrejas? Essa é uma outra informação interessante. Existe no Antigo Testamento uma determinação de Deus que num juízo, num julgamento, para se estabelecer uma acusação contra alguém, você precisa de no mínimo duas testemunhas. Tá? Então vejam só, se você for ler, eu vou dar os textos, depois você pode conferir na sua casa. Números 35, 30, Deuteronômio 17, versículo 6, Deuteronômio 19, versículo 15, Mateus 18, 16, 1 Timóteo 5, 19, todos esses textos mostram um quadro em que as duas testemunhas são necessárias para provar alguma coisa, para se estabelecer a verdade. E então, o que está sendo dito é que a igreja, ela precisa de duas testemunhas nessa missão dela de dar testemunho de Cristo, dar testemunho da vontade de Deus. E então, quais são as duas testemunhas que a igreja, que fornecem a verdade para a igreja? Bem simples: Antigo e Novo Testamento. No caso de João, como o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, era o testemunho dos pais, dos profetas, e o testemunho dos apóstolos. Essas são as duas testemunhas, que fornecem informação da verdade, para que a igreja dê testemunho da verdade. Então, a primeira vez que eu ouvi uma pregação sobre esse texto, o pregador ensinava o seguinte:
iam surgir duas figuras no fim dos tempos, que seriam dois pregadores poderosos. E eles iam atuar com a eficácia de Elias e com a eficácia de Moisés. Em parte, esse pregador estava correto. Ele estava falando sobre a eficácia. Não é Moisés e nem Elias de volta, mas são pessoas que agiriam na eficácia de Elias e na eficácia de Moisés. E eu ficava imaginando, gente, mas esses dois camaradas vão ser dois camaradas fantásticos. Eu queria conhecer essas duas figuras. Quem me dera eu conhecer esses dois homens. E é um equívoco, porque quando nós fazemos isso, nós transferimos a responsabilidade para alguém. E o que João não está fazendo, e nem Deus de maneira nenhuma nesse texto, é dizendo que a responsabilidade de dar um testemunho fiel a respeito do Senhor, ela vai ser passada para dois indivíduos. Não, de maneira nenhuma. O que esse texto está dizendo é que a igreja do Senhor, veja os primeiros versículos, num período de 42 meses, que representa um período de tribulação e de muito problema, a igreja do Senhor, que está sob os cuidados de Deus, que é o grande arquiteto por trás desta igreja, é o grande controlador, é aquele que dá segurança para a igreja. Esta igreja, num período difícil, debaixo dos cuidados de Deus, ela vai testemunhar a respeito da verdade, usando as duas testemunhas fiéis que ela tem a respeito da verdade, que é o Antigo e o Novo Testamento. E ela testemunhará com a eficácia que estava presente na pregação de Elias e que estava presente na pregação e no ensino de Moisés. É isso que está sendo dito neste texto. Agora, o que nós perdemos grandes privilégios na nossa missão, porque nós ignoramos ensinos como esse, e pior, nós não temos fé. Porque o texto do versículo 6 diz algo interessante. Eu quero reler o versículo 6, que fala sobre a eficácia da igreja no testemunho nesses últimos dias. Ele diz assim: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Aí nós podemos lembrar, Elias fez isso e Moisés fez isso. Só eles? Não. Olha o que João diz. João diz para nós: tantas vezes quantas quiserem. O nosso testemunho muitas vezes é fraco e covarde, porque nós não conhecemos, ou se conhecemos, não cremos na palavra de Deus. Porque está aqui o texto, diz claramente: nós somos as testemunhas nesses dias, e a eficácia que está sobre nós é a mesma que estava sobre Elias e sobre Moisés. Quem os capacitou para pregar e para fazer aquelas coisas extraordinárias era o Espírito Santo de Deus. E quem habita no nosso coração, porque somos templo dele, é o Espírito Santo de Deus. Por que essas coisas não acontecem hoje? Não acontecem porque, em primeira instância, nossa responsabilidade, nós não cremos ou não ousamos intrepidamente no poder do Espírito de Deus. Segundo, porque é óbvio, isso debaixo do governo de Deus, Deus deve ter planejado um período assim para nós. Mas no que tange a responsabilidade, o ímpeto e o desejo de cada um de nós devemos desejar estas coisas. Porque eu não sei se Deus reservou para nós na próxima década ser uma geração de testemunhas intrépidas assim. Então eu devo sonhar e desejar isso. Nós devemos confessar isso. Eu falei dessas duas testemunhas para vocês, mas não contei toda a história daquele dia que eu ouvi aquela pregação. Naquele dia também passou pela minha cabeça o que eu acredito que passa pela maioria da cabeça, pela maioria das cabeças que ouvem essa história. A vontade de você ser um dessas duas testemunhas naquela interpretação equivocada. Eu não sei quem são, elas ainda não apareceram. E se Deus me der o privilégio de ser uma dessas testemunhas? E durante algum tempo eu pensei nisso, eu podia ser esse pregador, com coragem. Depois de algum tempo estudando esse texto já, pastor formado, eu vi que esse texto diz que todos nós somos essas testemunhas. Que o meu sonho podia se tornar realidade. Porque isso não é um privilégio de dois indivíduos exclusivos,
Este é o privilégio da igreja, ser a testemunha fiel nestes 42 meses de luta e perseguição, que são a descrição dos últimos dias. E todo cristão verdadeiro, autêntico, cheio de amor pelo Senhor e pelas almas, deve sentir o desejo, deve querer, com toda a ousadia, com toda a coragem, na dependência de Deus, ser uma testemunha fiel. Nós não podemos nos acovardar, nos esconder por trás das paredes da igreja, porque este não é o ministério da igreja. O ministério da igreja é o ministério do testemunho. É para isso que o Senhor nos chamou. O capítulo 10 e o capítulo 11 formam um conjunto, um bloco sólido, em que Deus ensina para a igreja: vocês precisam comer o livrinho, e vocês precisam anunciar o livrinho. Você precisa conhecer a verdade, e você precisa dar testemunho da verdade. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é fazer com que todos os seus membros se tornem prósperos e ricos sobre essa terra. A missão da igreja não é sair por aí curando os enfermos, não é. A missão da igreja é dar testemunho da verdade. A missão da igreja é anunciar fielmente a palavra de Deus. Essa é a missão da igreja. Ontem eu estava estudando com os jovens aqui no culto à noite, nós pegamos aquela passagem de Marcos 2, onde alguns amigos se reúnem para levar um paralítico até Cristo. Eles não conseguiram passar pela porta porque a multidão pressionava tanto que eles não podiam entrar. Então eles tiveram que destelhar uma casa, um telhado que era feito de madeira e de barro. Então não é eternite igual esse nosso que você vai lá, pisa e ele quebra. Tiveram que destelhar para descer o cidadão lá. E quando ele desceu, o texto diz que Jesus, olhando para aqueles amigos, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. E aí tinha um bando de religioso resmungão lá do lado. Mas quem é ele para perdoar pecado? Só Deus perdoa pecado. Aí Jesus, percebendo que estava acontecendo uma coisa, olhou para eles e falou assim: o que é mais fácil eu fazer? Dizer a ele: perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda, toma o teu leito e vai? E Jesus fez isso: levanta, anda, toma o teu leito e vai. O homem levantou, pegou o leito dele e foi. E a pergunta persiste: o que é mais fácil? Curar alguém de uma paralisia ou perdoar pecados? Deixa eu dizer, Deus trouxe através do seu Filho Jesus um mundo à existência, dizendo assim: haja, e o mundo veio à existência. Deus fez coisas extraordinárias sobre essa terra com a palavra do seu poder. Jesus dizia: perdoados estão os teus pecados. E alguém tem dúvida de que eles estavam perdoados mesmo? Ninguém tem dúvida. Jesus dizia ao coxo: levanta, anda, ao cego, enxerga, ao mudo, fala. Ele andou sobre as águas, ele mandou o mar se acalmar, o vento se acalmar. Mas para perdoar pecados ele teve que morrer. O Deus que é capaz de fazer todas as coisas para perdoar pecados, ele teve que morrer. O que é mais fácil? Qual milagre é maior? Fazer um paralítico andar ou perdoar os pecados? Não existe nada maior do que o perdão de pecados. Nada. Nada. O esforço necessário de Deus para perdoar pecados é incomparavelmente maior do que o esforço, se é que Deus teve que se esforçar para fazer o mundo. Para fazer o mundo ele apenas teve que dizer: haja. Para perdoar pecados ele teve que entregar o seu. E infelizmente a igreja do século 21 acha que coisa grande é fazer milagre. Acha que a missão da igreja é fazer coxo andar, cego enxergar, surdo ouvir. A missão da igreja nunca foi essa. E a coisa que as pessoas mais precisam não é disso. Tem muita gente que acha que precisa ir à igreja para ter um emprego, porque está desempregado. Precisa ir à igreja para Deus curar as suas enfermidades, porque está doente. Precisa ir à igreja para Deus restaurar alguma coisa quebrada na sua vida. Nós precisamos deixar claro para os outros que o papel da igreja é dar testemunho sobre a verdade, não é curar ninguém.
Se Deus quiser fazer isso, Ele vai fazer. Mas o papel da igreja é proclamar a verdade do Evangelho. Essa é a minha missão. Minha missão não é matar fome, mas se eu puder eu devo. Minha missão não é curar, mas se eu puder eu faço. Minha missão não é arrumar emprego, mas se eu puder eu faço. Agora a minha missão, a missão da igreja é dar testemunho do Evangelho. E nós estamos nos confundindo nesse processo, que a gente está fazendo um bocado de coisa que não precisa fazer e não está fazendo o que a gente tem que fazer. E o que o capítulo 11 está dizendo é isso. Nós estamos vivendo uma geração de gente, que a gente, como é que é? Não é nem mimizinha, né? É nhen. Tudo que você fala, me ofendeu. É uma geração de reclamões. E aí a igreja é um lugar onde você tem que viver pisando em ovo para não machucar, não ferir o ego das pessoas. Sabe o que é isso? Isso aí é falta de entender a missão. Nossa missão é dar testemunho da verdade. Ah, pastor, mas se o senhor falar a verdade que tem que ser dito, fulano vai ficar magoado. O problema dele. A missão da igreja é ensinar a verdade. Ah, o pastor orou e eu não fui curado. Pastor fraco, oração fraca. A missão do pastor não é curar ninguém. A missão do pastor é pastorear. 99% do pastorear é se esmerar no ensino da verdade. Jesus era um mestre na palavra. Porque a missão principal dele era a palavra. No intervalo, quando ele não estava pregando, no intervalo entre uma pregação e outra, as multidões vinham, ele orava, ele ordenava e curava as pessoas. Mas o ofício principal dele era a palavra. Dos apóstolos também é a mesma coisa. E o ofício da igreja é a palavra, é ensinar a verdade. O seu principal ofício é ensinar a verdade. Porque nós somos todos discípulos de Jesus e eu não posso terceirizar o testemunho da verdade. O testemunho da verdade é uma missão minha. É uma missão de cada um de nós. Quando você for ler Apocalipse 11 e você ouvir falar sobre essas duas testemunhas são você. Você com a Bíblia, com o testemunho do Antigo e do Novo nas mãos, de boca aberta, anunciando a verdade. Essas são as testemunhas. Período de grande turbulência, debaixo do cuidado de Deus, que é o dono dessa igreja, anunciando a verdade que Deus me deu, o testemunho fiel da verdade, do Antigo e do Novo Testamento, com a mesma eficácia de Elias e de Moisés. É isso, esta é a mensagem, trabalhosa, mas é isso que é a mensagem desta primeira parte do texto. E então hoje a nossa oração é que Deus nos ajude. Deus nos ajude a entendermos que os dias são maus. Então eu não tenho que ficar criando expectativa de que as coisas melhorem. Elas não vão melhorar. E glória a Deus porque elas não vão melhorar. Porque quanto melhor for, mais distante de Deus o homem fica. E aí Deus está desestabilizando esse mundo em todas as esferas que vocês puderem imaginar. O mundo está em instabilidade. É exatamente para os homens poderem ficar mais sensíveis à palavra de Deus. A igreja não precisa ter medo dessa instabilidade, porque a igreja está debaixo do cuidado de Deus. Ele conhece a medida dessa igreja, Ele idealizou essa igreja, Ele construiu essa igreja é sustentada por Ele. E no meio deste ambiente, esta igreja tem uma missão muito digna, a missão de dar testemunho da verdade. E é aí que nós nos encaixamos como agentes ativos, testemunhas da verdade. Mas para testemunhar da verdade, eu preciso lembrar do capítulo 10, eu tenho que comer o livrinho. E aí a pergunta é, você está comendo o livrinho? Tem que comer o livrinho. Come o livrinho, para poder falar do livrinho. Que Deus nos ajude, a que a gente possa, com confiança, andar de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou nesta manhã.